Olá, amigos que acompanham o canal do Luiz Ademar, tudo bem? Bom dia a todos. Olha, quero falar hoje da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 e da segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O que acontece com a Portuguesa? É isso que nós vamos debater. Água Santa muito bem, o Oeste muito bem, o 15 muito bem, como a gente previa. Mas antes de mais nada, queria pedir para vocês clicarem aí, né, no canal do Luiz Ademar, vocês seguirem, dar um like, sugestão de pauta, opinião, enfim. Clique também no sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, a gente vai conseguir bater um papo. Vamos começar na Série A2, foi a terceira rodada, lembrando que são 15. Os 8 primeiros colocados classificam para as quartas de final, os 2 últimos serão rebaixados. E como eu falei para vocês, os favoritos eu apontava Portuguesa, Água Santa, Atibaia e 15. O Oeste, que teve 2 quedas no ano passado, está começando a entrar nesse bolo aí. 3 jogos, 3 vitórias. Só que a Portuguesa, 3 jogos, 1 ponto. Rapaz. Não, 2 pontos, 2 pontos. Ela empatou com a Portuguesa Santista, depois empatou com a Atibaia e agora perdeu do Água Santa. O problema não é perder do Água Santa. O Água Santa, assim como a Portuguesa, investiu, contratou, trouxe o Sérgio Guedes para ser o treinador. Já na Copa Paulista ele começou a reformular o elenco, eles até se enfrentaram, Portuguesa e Água Santa. A Portuguesa ganhou em Diadema, o Água Santa ganhou no Canindé, enfim. Isso aí é normal, duas equipes que estão medindo forças e que são candidatas ao título. O problema é que o Marchiori ainda não conseguiu montar um time competitivo, né? Se a gente for pegar aqui contra a Portuguesa Santista, foi empatar 2-2 lá, perto dos 50 minutos do segundo tempo, com um pênalti, você já vai falar, poxa, não jogou tão bem. Aí você empata com o Atibaia. O Atibaia também investiu, também é um dos candidatos. Beleza, no Canindé. Mas você perder por 3-0. Perder tomando um passeio, né? Eles tomou um passeio. E aí, o que a gente detecta? A dupla de zaga, que era o Jussani e o Sacomã vai operar. E aí, evidentemente, testou o Magrão não foi bem, onde foi o Alemão. Então você vai tentando ver. As próprias laterais está fazendo alguns testes, né? O Fernando Marchiori. Eu entendo que falta um centroavante. Vamos lembrar que na Copa Paulista, que a Portuguesa foi campeã, o Adilson Bahia foi junto com o Gustavo Nescau do Marília, foi o artilheiro. O Adilson Bahia não é nem um grande jogador assim, mas é o cara que empurrava as bolas. Hoje não tem, né? Hoje o Lucas Douglas às vezes passeia por ali, o Anderson Lessa, eu acho que falta um artilheiro. Se não é para ser titular, aí quem faz a opção é o Marchiori. Precisa de um artilheiro. Definir aí a dupla de volantes. Né? Então o Marchiori está tateando, está observando o elenco, e aí o time ainda não encaixou. Não encaixou, em tempo ainda, a Portuguesa tem 2 pontos, né? Não está no G8, mas está com 2 pontos, está na 11ª colocação. O São Bernardo tem 3 pontos, está no G8. Então ainda não é uma situação complicada. O que fica complicado, entende, é o time se ajeitar. É verdade que no Canindé, logo com 2 minutos, né, o time da Portuguesa tomou um gol do Helder, né? Jogou muito, foi o Luan Dias jogou muita bola. E aí ele tocou a bola e aí o Água Santa faz 1-0 com 2 minutos de jogo. Claro, e aí o esquema, a estratégia, o time fica ansioso e tal. Mas mesmo assim, entendi que depois de 1-0 para o Água Santa, a Portuguesa ainda teve chances com o Maiquinho, até o Rodrigo San, o zagueiro do Água Santa, salvou com o peito. Teve algumas outras oportunidades ali no ataque, mas o Água Santa jogando no contra-ataque, acabou fazendo 2-0 em outra jogada do Landias, que ele tocou a bola e o Renato Júnior, que está jogando no lugar do Bambam machucado, fez 2-0. Viemos para o segundo tempo, e aí, claro, a Portuguesa veio para cima. Teve mais chance com o Rafael Luz, teve mais chance com o Anderson Lessa, teve com o Maiquinho. Ela estava em cima, 30 minutos de jogo, num contra-ataque. Ou a jogada do Luiz Ricardo, ele chutou, o goleiro Demisson espalmou, e aí no rebote o Giovanni Pavani, que tinha entrado, fez 3-0. E ali é 3-0, a Portuguesa morreu em campo, óbvio, né? Tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha planejado, as oportunidades não entraram, o Água Santa foi mortal, foi fatal. E olha, o Água Santa agora é o líder do campeonato, junto com o Oeste, junto com o 15 Piracicaba, com 9 pontos. Mas o saldo de gols é o melhor. E já que a gente está falando em Portuguesa, que está fora do G8, ainda não encaixou, e do Água Santa, que é líder, vamos falar dos outros times que tem 9 pontos também, né? Para a gente falar.
o Oeste. O Oeste jogou em casa com o Taubaté do Toninho Cecílio, que perdeu a terceira, hein? Olha que situação, o Taubaté lanterna junto com o Sport Clube São Bernardo sem somar pontos. O primeiro tempo o Taubaté fez um jogo equilibrado, o Taubaté fez até um gol de falta, um belo gol de falta, num chute forte de cobrança de falta, surpreendeu o goleiro. Estava até fazendo algumas anotações aqui, eu quero mostrar para vocês que o Oeste no primeiro tempo ficou um pouco mais acuado, e aí numa cobrança de jogada de falta ensaiada do Tadeu, aquele experiente Tadeu, ele rolou, o Doni zagueirão meteu o pé, 1-0. 1-0, achei que o Taubaté estava bem e tal. E o segundo tempo, rapaz, o Taubaté encolheu, não sei se foi ordem do Toninho Cecílio, ou seu time que ainda não tinha somado pontos, ficou lá atrás, aí o Oeste ficou martelando, quem jogou muita bola foi o Salomão, foi dele a jogada, que o cruzamento que saiu o gol do Caio Gonçalves, e depois o Salomão fez um golaço, cobrando falta também, fez 2-1, e o Oeste faz 9 pontos. Lembrando que o Oeste ano passado caiu no Paulistão e caiu na Série B. Ele mesmo caindo na Série B, manteve o Roberto Cavalo, que está reformulando o elenco, ainda estão chegando alguns jogadores, e o time cresceu demais. 9 pontos é o segundo colocado, o mesmo número de pontos com o Água Santa, só no saldo de gols. E quem está ali também, o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, que também pegou o Lanterninha Esporte Clube São Bernardo, assim como o Taubaté perdeu a terceira, né? O Renato Peixe aí tem que precisar acertar o time, ele teve muitas contratações, manteve uma pequena base do time vice-campeão da 3, mas fez um jogo de igual com o 15, hein? O 15 que é favorito. Porque o 15 fez um gol com 20 minutos de jogo, começou numa cobrança de lateral, o Jean Dias fez uma jogada linda pela esquerda, cruzou, e o Juninho Potigaro fez 1-0. 20 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo ficou igual, chance para os dois lados, vem dos melhores momentos e tal. Não dá para reclamar do desempenho do Esporte Clube São Bernardo. Mas é aquela coisa, né? Você fica na lanterna, começa a ficar pressão, mais pressão. O 15 sossegadão com 9 pontos junto com o Água Santa e com o Oeste. Então esses três times estão dentro das possibilidades. O outro que eu tinha falado para vocês, que fez boas contratações, que vai brigar ali pela ponta, eu estava vendo, está dividindo a quinta colocação com a Portuguesa Santista, é o Água Santa. Desculpa, o Atibaia. O Atibaia fez um jogo de 0-0 em casa com o São Bernardo, e o grande problema é que o Atibaia teve um zagueiro expulso, o Dogão, expulso no primeiro tempo. Aí o São Bernardo ficou em cima, aí depois, no segundo tempo, já por 20, 25 minutos, o Rodrigo Souza, o volante do time do São Bernardo, foi expulso também, aí não precisou, ficou só naquele sufoco, o Atibaia começou a sair um pouco mais, o jogo ficou 0-0, o Atibaia foi a 5 pontos, está invicto ainda, está ali brigando, está no G8, está dividindo a quinta colocação com a Portuguesa, o saldo dele é sexto, o São Bernardo está com 3 pontos, 3 empates, também está na oitava colocação no G8. Então você vê que os times mais ou menos favoritos, só a Portuguesa está destoando. E aí o Fernando Marchiori vai ter que ver o que ele precisa encaixar no time, o que ele precisa fazer de bom para o time engrenar. Uma surpresa, a grande surpresa, eu trabalhei nesse jogo com o Eduardo Moreno, lá no Paulistão Play, em Osasco, o Red Bull Brasil, não é o Bragantino da primeira divisão, é o Brasil. Inclusive não pode brigar pelo acesso, como se já tem o Bragantino na primeira divisão, não pode ter dois times da mesma empresa na mesma divisão. Então se ganhar, se for campeão ou vice, o terceiro colocado que sobe, né? Ele pode ficar com o título, mas não garante o acesso. Então, molecada, 2 moleques de 17 anos no time titular, sim, o camisa 9, o Bruninho, muito bom jogador, habilidoso, 17 anos. Para mim o melhor em campo, o zagueirão Cauã, 17 anos, rapaz, negão forte, joga muita bola, bom de bola, é por baixo, por cima, jogou uma barbaridade. O Red Bull ganhou do Audax por 1-0, um belo gol no chute do seu camisa 10, o Wellington Júnior, numa jogada do Araújo pela direita, jogou ele, bateu de fora da área. O Audax tentou martelar, mas faltando um atacante, faltando mais criatividade no meio campo. Olha, ali até que na defesa com o Rodrigo Sabiá, que veio do Comercial, o time está até bem acertadinho, mas no geral, decepcionante o Audax. O Audax que está na 13ª colocação com 1 ponto apenas, enquanto o Red Bull passa a ser quarto com 7. 2 vitórias, 1 empate. Campanha brilhante, assim como a campanha brilhante também a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista foi até Rio Claro, empatou sem gols. É verdade que a Portuguesa Santista do Axiel e o Rio Claro do Alberto Félix fizeram um jogo ruim, muito ruim, pouca coisa de útil.
0-0 foi um resultado absolutamente normal, pelas poucas chances de gol. A Portuguesa Santista ficou ali na quinta colocação com 5 pontos dentro do seu G8, fazendo a sua campanha legal. E o Rio Claro com 3 pontos, os mesmos 3 pontos do São Bernardo, que está no G8, mas ela está em nona colocação pelo saldo de gols, mas também está fazendo a sua parte, né? Dentro das possibilidades, está fazendo a sua parte. Um jogo de muita movimentação foi em Sertãozinho 2, Velo Clube 2. O Velo Clube fez 2-0 no primeiro tempo, né? Com o Caio Vieira e o Cadu. No primeiro tempo, o Sertãozinho perdeu um pênalti. O Velica cobrou, e aí o goleirão o Felipe Garça, o goleirão do Velo, defendeu. Aí veio o segundo tempo. Eu achei que foi o Rodrigo Fonseca, o técnico do Sertãozinho, foi corajoso, fez 3 substituições, o time veio abafando. O Tony Galego, com 7 minutos, fez 2-1, e aí o Denner, cobrando falta, fez 2-2, e o jogo depois dos 2-2 ficou lá e cá, mas daí muito calor, os 10 minutos os dois times morreram, os 2-2 deixaram o Sertãozinho somando seu primeiro ponto, na 11ª colocação, ainda uma campanha ruim. O Velo somando também seu primeiro ponto na 14ª colocação, uma campanha ruim, mas fora da zona do rebaixamento, onde estão Taubaté e Esporte Clube São Bernardo. Então, dá para a gente falar também no último jogo, outro 0-0, foram 3 na rodada, né? Foi o Atibaia com São Bernardo, o Rio Claro com a Portuguesa Santista. Encerrando a rodada, foi o Juventus com o Mirassol. Outro jogo ruim, hein, gente? Outro jogo ruim. O Juventus fez o seu terceiro empate, 3 pontos. O Sérgio precisa acertar a parte ofensiva, faltando gente para fazer gol. E o Monte Azul, que ganhou uma, perdeu outra, empatou fora, fez 4 pontinhos. Hoje está na 7ª colocação no G8. Então o Luciano Dias está dando assim, continuidade do trabalho do ano passado. O time está sem fazer força. Pelo menos dessa Série A2 é isso que eu tenho para vocês. Surpresa, o Red Bull. O Água Santa, o Oeste e o 15, 100%. A Portuguesa, para mim, a decepção. Cara, a Portuguesa a gente espera mais, tem 2 pontos, mas a gente espera mais. E o Atibaia dentro do prognóstico de brigar ali pelo G8 e brigar pelo acesso. Vamos passar para a Série A3. Enquanto a Série A2 foi a 3ª rodada, na Série A3 foi a 2ª rodada, né? E na 2ª rodada já temos um líder invicto, 100%, o único time com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Quem? O mesmo do ano passado. O Noroeste dos irmãos Richarlison, que foi titular, e Alexandro estreou, entrando no segundo tempo, e fez um belo gol de peixinho, hein? 3-0 ganhou o Noroeste do Barretos, que na primeira rodada tinha vencido. E olha, o primeiro tempo, apesar do 0-0, o Noroeste batendo no Barretos, teve 3 bolas na trave, o Noroeste. Em cobrança de falta do lateral esquerdo, o Denilton, o Richarlison em cobrança de falta, e o Euler de cabeça no travessão. Um detalhe, hein? O Noroeste perdeu um pênalti com o Euler. O Euler bateu e o goleiro defendeu, o William defendeu do Barretos. No segundo tempo, já com o Alexandre no lugar do Euler, aí virou uma coisa de passeio. Os 2 zagueiros fizeram gols do Noroeste. Primeiro o Celso Alemão, numa jogada que bate-rebate ali na área, ele fez. Depois o Guilherme Teixeira, numa cobrança de falta, fez de cabeça. E aí o Alexandre estreando, fazendo gol, cruzamento, ele de peixinho, fez 3-0. E o Alexandre fez mais um gol, que o Luiz Juiz anulou, não estava, mas enfim, como estava 3-0, até o Noroeste não reclamou muito. Aí o time do Luiz Carlos Martins bem, o único time que tem 6 pontos liderando. O Barretos, que tinha vencido a primeira rodada, apesar dessa derrota, fica na 8ª colocação com 3 pontos, no comecinho ali no G8, tranquilo. Quero falar de um jogo também que teve muitos gols, que foi aqui na capital, na Comendador Souza. O Nacional perdeu do Desportivo Brasil por 3-2. Desportivo Brasil de Porto Feliz, o popular dragão chinês, o técnico Hélio Cizernando. Olha, em primeiro tempo maravilhoso. O Alisson Madalena eles contrataram, brilhou na última divisão, na 4ª divisão o ano passado, com a camisa do Grêmio Prudente. O Desportivo Brasil contratou, rapaz, e esse Madalena fez os 2 primeiros gols, jogou muita bola. O Nacional chegou a descontar o seu artilheiro, né, o segundo gol dele na competição, o Éder Paulista, mas aí ainda no terceiro tempo o Guilherme Madruga fez falha do goleiro, uma falhadinha do goleiro e tal, fez 3-1. No segundo tempo o Nacional tentou martelar, ficou na Sul Desportivo Brasil jogando no contra-ataque, aí o Nacional no finalzinho do jogo ainda, né, conseguiu descontar, mas também não deu, descontou finalzinho do jogo. Tinha até anotado aqui aos 41 do segundo tempo. Aos
foi o Paulo, uma jogada individual, o Paulo foi lá e empurrou, mas assim, como aos 41 já não tinha chance ali de você conseguir a recuperação. 3-2, o Desportivo Brasil, com esse resultado, tinha empatado da primeira rodada, foi a 4 pontos, ele aqui na quinta colocação, tem vários times com 4 pontos, é no saldo de gols, né? Então o Desportivo Brasil foi a 4 pontos. O Nacional, mesmo perdendo, tem 3 pontos, está na 7ª colocação, dentro do G8, inesperada derrota em casa, mas enfim, campanha no comecinho tranquila. Outro jogo com muitos gols foi na cidade de Porto Feliz. O Capivariano não está jogando na Arena Capivari, está vetada, né? Ele está alugando o campo do Desportivo Brasil lá em Porto Feliz. 2-2, fizeram um jogo emocionante. Capivariano 2, São José 2. O jogo começou com 20 minutos de atraso, não chegou a médica da ambulância, tiveram que esperar. Aí depois, no primeiro tempo, o São José teve o Hadley expulso. Mesmo assim, o Capivariano acabou fazendo que teve o Correia, hein? Vamos lembrar que o Correia foi titular. No primeiro jogo ele tinha entrado no segundo tempo, e aí o Correia começou ali. O Capivariano fez 1-0, né? O Emanuel. Depois o time do São José, mesmo com 1 a menos, foi martelando, conseguiu empatar. Depois o time do Capivariano no segundo tempo fez 2-1, mas mesmo com 1 a menos, na garra, na vontade, na determinação ali, acabou no finalzinho do jogo, o São José acabou empatando. Esses 2-2 foi ótimo para o São José, 2 jogos, 2 empates. Vamos lembrar que o São José é o campeão da 4ª divisão do ano passado, fora do G8, mas está na 9ª colocação ali com 2 pontos. O ponto do Capivariano foi o primeiro, tinha perdido na primeira rodada, fiz um pontinho ali e tal, mas o Capivariano é muitos garotos, trouxe até o Correia com 40 anos para comandar esses garotos. Vamos ver como fica essa situação. Outro jogo com muitos gols foi em Lins. O Linense ganhou do Bandeirante por 1-0. Aliás, o Bandeirante de Birigui, vice-campeão da 4ª divisão ano passado, é o único time que perdeu as duas. Está na última colocação, na 16ª. O Linense tinha empatado o primeiro jogo, venceu esse. Está no G4, tem 4 pontos, está na 4ª colocação. Na verdade, o terceiro é o Comercial com 4, ele é o 4º com 4. O Rio Preto tem 4, então tá só tudo no saldo de gols. Quer dizer, a briga tá boa ali. Os times com 4, próximo do Noroeste, líder com 6. Então, o time do Márcio Ribeiro, o Bandeirante, reformulou o elenco, inclusive trouxe o Márcio Ribeiro, né? O técnico que era no ano passado vice-campeão ficou na auxiliar, para dar mais experiência, mas enfim, o time do Linense fez 1-0. O Bandeirantes ainda tentou martelar. O Wesley fez 1-0 no primeiro tempo. Depois o Glauco ainda empatou, né? De um chute de fora da área. Não, o Yuri empatou. O Yuri empatou num golaço de fora da área espetacular. Mas aí no finalzinho, ali no segundo tempo, já uns 20 minutos, o Russo, uma jogada individual, bateu de bico, hein? O Romário de biquinho, de chuteira e tal. Mas enfim, o time do Edson Sol, é um cara consagrado no interior, com moral e tal, veio para dar uma reformulação no Linense, e tá conseguindo, hein? Tá conseguindo fazer bom jogo. Penápolis, nós tivemos Penapolense 1-1, o Penapolense do Emerson Alcântara e o Rio Preto do Ivan Canella. Teve boas jogadas no time e tudo. O Rio Preto no primeiro tempo acabou fazendo melhor, mesmo jogando fora de casa. Parou aí em defesa do Bruno Colasso. E aí depois, ainda no primeiro tempo, quando estava o Rio Preto martelando, o Penápolis fez um gol, 1-0 com o América, um chute de fora da área também muito bonito. No segundo tempo, os times as chances ficaram mais iguais, e aí o Rio Preto no finalzinho, com uma cobrança de bola parada, né, de escanteio, o zagueiro Nino fez 1-1, aí o jogo ficou equilibrado. No finalzinho ainda tem quase que o Rio Preto, Popular Jacaré, com o Gabriel Ataliba, que mandou a bola na trave num chute de fora da área, quase virou, mas acabou Penapolense 1, Penapolense somou seu primeiro ponto, e o Jacaré, que tinha vencido a primeira partida, o Rio Preto, tomou seu 4º ponto, está na 6ª colocação ali também dentro do G8. Jogo ruim em Votuporanga, Votuporanguense 0, Marília 0, pouca chance de gol, sem emoção nenhuma, né? Então o Votuporanguense fez seu primeiro ponto na competição, tinha perdido a primeira rodada, e o Marília, que está querendo se candidatar, foi vice-campeão da Copa Paulista, tem o Guilherme,
o artilheiro da Copa Paulista também, o Gustavo Nescau, tal, mas jogou muito mal, mas fez um pontinho fora de casa e hoje é o segundo colocado pelos critérios aí de desempate do saldo de gols, né? Então, o Noroeste 6, Marília 4, ponto fora de casa foi bom para o Marília, ruim para o Votuporanguense. Outro jogo também muito ruim foi o duelo de fantasmas, o Batatais com o Primavera, 0-0, pouca chance de gol, quase nada. Desculpem, o Batatais, que tinha empatado na primeira rodada, foi para o seu segundo ponto. E o Primavera, que tinha perdido na primeira rodada, foi para o seu primeiro ponto. Jogo muito ruim. E o jogo decepcionante é o Comercial, que eu falo para vocês. É um dos favoritos. O Comercial empatou em casa com o Olímpia. O Olímpia, na primeira rodada, com sorte do Covid, perdeu do Nacional por 3-2. Na segunda rodada, poxa, ainda com surto de Covid, ainda se contar com grande parte do elenco, só fez uma substituição só, o técnico Oliveira, mas arrancou um 0-0 com o Comercial. O Comercial bateu, foi um favorito e não conseguiu. Não conseguiu, decepcionou, jogou mal, diante de um time que não tem um elenco completo, com um problema de Covid. Mas mesmo assim o Comercial somou mais um pontinho, foi a 4, junto com o Marília, junto com o Linense, junto com o Desportivo Brasil, junto com o Rio Preto. Ali dividindo a segunda colocação, só pelo saldo de gols, bem colocado, mas o futebol do Comercial foi decepcionante. Certo? Vamos lá, na final de semana aí, vamos ver o que o governador vai decidir e tal. Pode ser que dê uma paralisada no campeonato, mas o final de semana é capaz que tenha. Vamos acompanhando tudo o que está acontecendo. Assim que a gente tiver novidades, eu passo para vocês. Mas por enquanto é isso. Para mim, a decepção geral, a 2-3 Portuguesa. A gente espera muito da Portuguesa, né? Batendo para o Cecílio não ganhou nenhuma, Esporte Clube São Bernardo não ganhou nenhuma, o Bandeirantes também, isso fica preocupante. Mas, enfim, vamos avaliando rodada a rodada, assim que tiver mais novidades eu passo para vocês. Um abraço, fique aí no sininho, quando tiver sempre alguma notícia eu passo para vocês, a gente vai se falando, ok? Sua sugestão, dê sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, e sempre vai lá no canal do Ademar, fica lá, a gente vai bater no papo. Um abraço e até a próxima.